O título que eu dei para esse sermão é Fé Absoluta. Nós vamos ver do primeiro verso até o 19. É um texto muito conhecido, muito difundido e muito importante para quem confessa a fé reformada, mas ao mesmo tempo é um texto que nós temos algumas dificuldades de entendê-lo. Então vamos tentar desenvolver sobre ele esta noite. Vamos lá, Gênesis 22. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: Eis-me aqui. Acrescentou Deus: Toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho, rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: Esperai aqui com o jumento, eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaque disse a Abraão, seu pai: Meu pai. Respondeu Abraão: Eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaque: Eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar. Sobre ele dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar em cima da lenha. E, estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão, e disse: Jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência, como as estrelas do céu e como a areia da praia do mar. E a tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos. Nelas serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então voltou Abraão aos seus servos e juntos foram para Berseba, onde fixou residência. Vamos orar mais uma vez? Senhor nosso Deus, nosso Pai, te agradecemos, Pai, porque temos liberdade para abrirmos a Tua Palavra e expormos ela agora. Pai, que eu não venha a ser uma pedra de tropeço para que Teu Espírito ensine os corações, que os meus pecados não venham a atrapalhar, Pai, a Tua Palavra neste momento. Que o Senhor use de misericórdia conosco e nos ensine, Pai, através desse texto tão maravilhoso e tão importante para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Meus irmãos, alguns anos atrás, eu ainda nem era da IPB, nem era de uma igreja reformada. Um colega meu postou no Facebook uma imagem que me chocou, assim, que era Abraão pronto para sacrificar o seu filho, só que na imagem Abraão estava como se fosse louco, assim, com uma cara de louco, babando e com os olhos arregalados, desdenhando, como se Abraão fosse alguém que fosse louco ao fazer tudo isso. E aí eu me intervi na situação. Obviamente o menino não era crente, né? E comecei a comentar lá, tentando justificar Abraão, tentando dizer por que Abraão fez isso, por que Abraão estava naquela situação. Enfim, discorri, fiz vários comentários lá, ele respondeu, eu respondi de volta. Enfim, eu tentei justificar Abraão por causa desse texto. E realmente esse texto é um texto difícil, porque parece completamente diferente de tudo que a gente vê no resto da Bíblia, inclusive ao fato de Deus pedir o sacrifício
de um ser humano. Então a gente vai tentar resolver um pouquinho dessa questão. Aqui, dentro de um contexto, a gente precisa entender como estava a situação de Abraão neste momento. Lembre-se, Abraão foi chamado lá de Ur dos Caldeus, lá no capítulo 12, Deus chama ele para que ele saia da sua terra, da parentela, e vai para a terra que Deus iria mostrar para Abraão. E Deus promete para ele uma terra, uma descendência e um nome. Abraão então ele sai, a Bíblia considera, o Novo Testamento considera um passo de fé que Abraão deu, que ele saiu da terra e foi sem rumo para onde Deus mandasse. Ele não tinha garantia de terra, não tinha garantia de descendência. E Abraão, em fé, então ele obedece, e ele acaba por um bom tempo peregrinando pela terra. Inclusive, ele não toma posse da terra por ele mesmo. O máximo que ele faz é comprar, mais para frente da sua vida, um terreno para enterrar a sua esposa, mas a terra mesmo ele não ganha. Isso fica claro que essa promessa de Deus não era apenas para Abraão, mas também para os seus descendentes. Então, nessa peregrinação pela terra, ele tem a sua divisão com o sobrinho Ló, que ele estava andando junto com Ló. Tem um momento que eles se separam e Ló vai para Sodoma e Gomorra e Abraão vai para o lado contrário, né? Ele também luta com reis que dominaram Sodoma e tomaram o seu sobrinho Ló. Então ele é vencedor. Abraão enfrenta vários reis com o seu exército pessoal e consegue a vitória sobre isso. Ele é abençoado pelo sacerdote Melquisedeque, mas ainda assim ele não possuía a terra. Como eu falei, até o fim da vida ele não vai possuir boa parte da terra. E outro problema que Abraão, então esse é o problema da terra que Abraão enfrenta. Mas também tem o problema da descendência. O texto diz explicitamente que Sara era estéril, e Abraão e Sara, conforme ia passando o tempo, eles não tinham filhos, e Deus tinha prometido para ele uma descendência grande. E que Abraão e Sara fazem para tentar resolver o problema? Sara dá Agar, a sua serva, para Abraão, para que ele pudesse ter filho através da sua serva. E a gente vê que dá errado, a serva despreza Sara, chega a fugir com o filho, e depois ele volta. Nesse meio tempo, Deus continua mantendo as promessas. Ele várias vezes repete as promessas para Abraão, e várias vezes ele diz: vou te dar uma descendência, vou te dar uma descendência. Inclusive um ponto Abraão diz: então que Ismael seja o descendente. E ele diz: não, a descendência não vai vir de Ismael. Mas nesse ponto aqui, até o final do capítulo 20, ele não tem descendência e também não tem uma terra. Então parece que as promessas de Deus não estão andando. Nada que Deus prometeu chegou ainda. Mas no capítulo 21, que é o capítulo anterior a esse, Deus miraculosamente dá um filho para Sara. Lembra que eu falei que a Sara já era estéril, já se sabia disso desde antes. E pior que isso, Sara já tinha entrado na menopausa, e ela e Abraão já eram bem idosos. Mas mesmo assim, Deus, através de um ato miraculoso, dá o filho para eles, o filho da promessa, que é Isaac. E agora sim, Abraão tinha uma descendência. E aqui, a narrativa do desenvolvimento de Abraão, nesse capítulo 22, que foi o que a gente viu, ela atinge o clímax, o ponto máximo. As responsabilidades tanto de Abraão e de Deus aqui vão ser testadas até o limite. Pergunta é: confrontado por um sacrifício de custo tão elevado, será que Abraão permanecerá obediente ao pacto que Deus tinha feito com ele? E essa é a base do texto que a gente chega hoje. Vamos então à apresentação da prova, versículos 1 e 2. Depois dessas coisas, pôs Deus Abraão à prova e lhe disse: Abraão. Este lhe respondeu: eis-me aqui. Então acrescentou Deus: toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que eu te mostrarei. Como eu falei, o texto ele já começa apontando para o passado. Ele diz: depois dessas coisas. Que coisas seriam isso? Seriam toda a saga que Abraão estava passando pela promessa da terra e da descendência que ainda não existiam. Mas especialmente, ele quer que a gente foque nesse capítulo 21. E uma coisa importante que acontece no capítulo 21, através do nascimento de Isaac, é que quando o filho da promessa vem, Deus manda Abraão expulsar o seu outro filho, Ismael, mas despediu o seu filho e a serva, para que eles não ficassem dentro daquele núcleo, porque a promessa viria através de Isaac. Ou seja, o filho reserva, digamos assim, que Abraão tinha, já tinha sido despedido, e ficou apenas com Isaac.
Então, quando o texto fala depois dessas coisas, ele quer que a gente olhe para o nascimento de Isaac. Ou seja, todas as promessas, todas as bênçãos de Deus estavam apoiadas sobre Isaac. Se Isaac não existe, as promessas não podem se cumprir. E Abraão, ele passou por muitas coisas durante esse tempo. Ele passou pela fome, ele perdeu a esposa 2 vezes ao mentir que ela era irmã dele, ele teve a separação do sobrinho, ele foi para a guerra, teve a questão da esterilidade de Sara, teve a expulsão de Ismael. Ou seja, a gente pensou assim, tá, Abraão sofreu tanto, finalmente ganhou o filho, agora na velhice é hora de descansar, agora as coisas deram certo, passei por tanto problema, agora vamos descansar. Mas não era isso que Deus queria para a vida dele. Então Deus chama Abraão e ele responde: eis-me aqui. E é interessante porque isso não precisava estar no texto. Não precisava esse diálogo de Deus chamou Abraão e Abraão respondeu: eis-me aqui. Ele podia simplesmente dizer: Deus disse isso a Abraão, e continuar o texto. Mas quando o narrador ele nos informa essa partícula eis-me aqui, e inclusive Abraão repete 3 vezes durante toda essa narrativa, essa expressão indica a prontidão de Abraão em obedecer. Ou seja, Deus chamava ele, eis-me aqui, quer dizer, eu vou obedecer. A gente vê isso, inclusive no chamado de Samuel, né? Quando Deus chama o nome dele durante a noite, e ele diz para ele, não, diz, Senhor, eis-me aqui, envia-me. E aí também tem o texto de Isaías que diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Então, esse eis-me aqui tem um sentido de estar pronto para obedecer a Deus. E aí ele diz para Abraão, toma teu filho. E uma coisa que a nossa tradução acaba perdendo, essa tradução do grego para o português, é que existe aqui uma partícula de súplica. É como se Deus estivesse falando para Abraão, por favor, toma o teu filho. Como eu falei, isso é omitido na tradução portuguesa porque a gente não tem essa partícula de súplica no português. E ela é incomum em ordens divinas. Normalmente quando Deus dá uma ordem, Ele dá uma ordem seca para que seja cumprido. E aqui não, Deus usa essa partícula de súplica. E quando ela é usada por Deus, ela indica que é algo que desafia a racionalidade ou a compreensão humana. Ou seja, já no início Deus está pedindo para que Abraão dê um salto de fé. Não um salto no escuro, mas um salto de fé. Ou seja, Deus sabe da dificuldade do que Ele está pedindo para Abraão. E aí Ele diz, toma teu filho, teu único filho, Isaque, a quem amas. Ele usa 4 expressões para a mesma pessoa. O teu filho, o teu único filho, e aqui a gente tem uma ênfase de que Isaque era a única chance da promessa se cumprir, visto que Ismael já tinha sido expulso da convivência. Isaque, o próprio nome dele, a quem amas. E aqui a gente tem a noção de como se dava esse relacionamento de Abraão e Isaque. Abraão amava o seu filho de todo o coração. Ou seja, todas as esperanças de Abraão estavam sobre esse rapaz. E ele disse, e vai-te à terra de Moriá. E aqui tem mais uma partícula que é omitida também na tradução do hebraico para o português, que é vai-te sozinho à terra de Moriá. Ou seja, ele não pede que Abraão junte sua comitiva, que devia ter em torno de umas 300 a 600, 800 pessoas, e fosse para Moriá. Não, ele disse, vai sozinho. No sentido de que era uma obra para que Abraão fizesse, e não que toda a sua comitiva, toda a sua família fizesse. Ou seja, Abraão tinha que se separar do círculo familiar para cumprir essa tarefa. Devia ser uma peregrinação que fosse solitária. E mesmo, é a mesma expressão que Deus usa quando manda lá no capítulo 12, ele sair da terra, da parentela e da casa de teu pai. E são esses 2 momentos que Deus usa essa partícula e essa ordem para Abraão de ir. O que o Moisés quer dizer quando ele usa esses 2 termos? Ele quer que a gente ligue essas 2 ordens. Primeiro a de sair da terra dele, da parentela, e agora a de sair, vai-te, né? Vai-te à terra de Moriá. Ou seja, ele quer fazer um link com essas 2 coisas, mostrando que o ato de sair da sua terra exige a mesma fé do ato de ele entregar o seu filho, que é o que ele vai pedir mais para frente no texto. Ou seja, são momentos chaves na vida de Abraão. Moriá, aqui a terra de Moriá, é provavelmente Jerusalém, onde foi feito o templo. Isso aparece em 2 Crônicas, capítulo 3, verso 1, que foi o lugar onde Deus suspendeu a praga quando Davi fez o recenseamento. Não sei se os irmãos lembram que teve uma época do reinado de Davi que ele se ensoberbeceu o coração, se orgulhou e mandou fazer um recenseamento
pelo povo, para ele ver o seu poderio militar, o quanto ele era grande, e ele peca por causa disso. E aí Deus manda Davi escolher entre 3 punições, para qual seria a punição que ele receberia por causa desse pecado, e Davi escolhe que o povo fosse atingido por pragas, por doenças. E aí quando Davi olha para esse Moriá aqui, ele olha para cima e vê o anjo do Senhor, e lá o anjo do Senhor encerra a praga sobre o povo de Israel. E também é onde Salomão posteriormente constrói o templo, do templo de Salomão. Então, aqui a gente tem um pouquinho desse link de onde seria essa terra de Moriá. A distância de onde Abraão estava, que é Berseba, até Jerusalém, é em torno de 80 quilômetros, ou seja, uma viagem razoável para se fazer em 3 dias a pé, ainda mais um grupo pequeno, que era Abraão, Isaque e os 2 servos. Então Deus pede para ele oferecer ali em holocausto o seu filho sobre um dos montes que eu te mostrarei. Ou seja, Deus deseja um holocausto, um sacrifício. O que era feito nesse holocausto? Obviamente, a gente tem esse desenvolvimento do que é um holocausto posteriormente em Levítico, quando é explicado como os levitas deveriam oferecer esse sacrifício. Mas o que era feito então? O animal ele era cortado em partes e queimado completamente até virar cinza. Existiam vários tipos de sacrifícios levíticos. A maioria deles era normalmente uma parte ficava para os levitas, outra parte era queimada, outra parte era comida pelo povo. O holocausto não, o holocausto ele era completamente queimado. Isso simbolizava que o ofertante, ou seja, aquele que entregava o sacrifício, se entregava completamente a Deus e que a morte do animal expiava o pecado daquele que ofereceu. E a gente pode pensar, e como o meu amigo também pensou, que essa ordem é irracional, completamente fora do comum. Como assim Deus queria que Abraão oferecesse seu filho e queimasse até virar cinza? A tarefa é mesmo extraordinária, tanto moralmente quanto teologicamente. Abraão, ele deveria quebrar a própria lei moral. Gênesis 9:6 diz que se alguém derramar o sangue do homem, pelo homem se derramará o seu. Além disso, Abraão estaria quebrando o 5º mandamento, não matarás. Deus, em vários pontos do Antigo Testamento, ele mostra como ele odiava os sacrifícios humanos que eram feitos pelos pagãos. Ou seja, tudo isso parece ser uma ordem incompatível com o caráter de Deus. Mas para Abraão, a ordem era mais contraditória ainda. Isaque era o filho da promessa, era aquele por quem Deus abençoaria a sua descendência e todas as famílias da terra. Abraão já tinha mandado Ismael embora, o filho natural. Agora ele deveria sacrificar o filho sobrenatural, o filho da promessa, alcançado mesmo depois de tanta dor e sofrimento. Gênesis 21:12, o capítulo anterior, diz que Deus tinha falado: por Isaque será chamada a tua descendência. Ou seja, não tinha um plano B, era o fim da linhagem da promessa ali. Parecia que o mandamento estava lutando com a promessa, parecia que as coisas não estavam fechando. Então, além da ordem ser ilógica, parece que para Abraão a ordem é contraditória. Como assim? Se vem de Isaque a promessa, eu tenho que matar ele? E realmente, se a gente se concentrar só no versículo 2, a ordem de Deus parece enganosa e irracional mesmo. Mas o versículo 1 nos ajuda a entender o que está acontecendo aqui. O versículo 1 diz que pôs Deus Abraão à prova. Abraão não sabe, mas nós sabemos através de Moisés que Isaque no final não vai morrer. A história toda, a partir daqui, deve ser lida sob essa perspectiva. É como numa cena de um filme que a gente consegue ver todo o contexto da cena, mas um personagem ele não entende o que está acontecendo. E aqui a gente quer exatamente isso. O que Moisés quer é exatamente isso, que a gente olhe para Abraão como não sabendo o que está acontecendo, mas nós sabendo que aquilo ali é uma prova de Deus para Abraão. A gente alivia e sabe, Isaque não vai morrer porque isso aqui é apenas uma prova que é dada por Deus. E provar não significa induzir ao erro. Tiago 1,13 diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele mesmo a ninguém tenta. Provar significa testar alguém para ver se o mesmo prova ser digno. O que Deus está querendo ver é se Abraão realmente é digno das promessas. Ronald Youngblood fala o seguinte: Satanás nos tenta com o fim de nos destruir, Deus, porém, nos testa a fim de nos fortalecer.
E Gordon Wenham diz o seguinte: essa expressão serve para amortecer o ouvinte do impacto impacto total da terrível ordem de Abraão, e desvia a atenção da questão se Isaac será sacrificado ou não, para a questão se Abraão resistirá à prova ou não. O que Moisés fala aqui com uma simples frasezinha, dizendo que pôs Deus Abraão à prova, é tirar a nossa visão de Isaac vai morrer ou não, para Abraão vai obedecer ou não, porque a gente sabe que no final Isaac não morrerá. Então a preparação para a viagem, versículos 3 a 5. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, e tendo preparado o seu jumento, tomou consigo 2 dos seus servos e a Isaque, seu filho. Rachou lenha para o holocausto e foi para o lugar que Deus lhe havia indicado. Ao terceiro dia, erguendo Abraão os olhos, viu o lugar de longe. Então disse a seus servos: esperai aqui com o jumento. Eu e o rapaz iremos até lá, e havendo adorado, voltaremos para junto de vós. Abraão levanta de madrugada. Isso é uma expressão usada várias vezes no Antigo Testamento, que significa que a pessoa se apressou em obedecer a Deus. O que acontece? Quando tu levanta de madrugada, quer dizer, já amanheceu, já vou fazer tudo que Deus me mandou. Então Abraão, ele é pronto em obedecer, ele é rápido em obedecer. Ele não discute com Deus se ele deveria sacrificar ou não, ele não tenta convencer Deus de não fazer aquilo. E nada nos é dito durante todo o texto sobre os sentimentos de Abraão. O escritor, Moisés, ele nos deixa livre para imaginar o turbilhão de pensamentos e de emoções que o patriarca estava passando naquele momento. Então ele prepara o jumento, pega 2 servos, Isaque, corta a lenha para o holocausto e vai. E um narrador aqui, ele enche a narrativa com vários detalhes que aparentemente são inúteis. Por que precisa dizer que ele preparou o jumento, que ele pegou os 2 servos, sendo que os 2 servos eles mal aparecem na história, eles são coadjuvantes, não tem ação nenhuma. Ele corta a lenha, por que simplesmente não disse Abraão foi? Porque aqui é uma técnica narrativa que Moisés usa. Ele desacelera para que reflitamos sobre os pensamentos de Abraão durante essas tarefas. É como se num filme, aquele momento que a cena está acontecendo e de repente o filme fica em câmera lenta. Ele quer que a gente pare, reflite e olhe com atenção aquilo que está acontecendo. E isso vai acontecer 2 vezes nesse capítulo. Acontece agora e vai acontecer mais para frente. Então Abraão se preocupa até em levar a lenha para o sacrifício. Será que não dava para cortar a lenha lá em Moriá, onde eles chegassem? Será que ele não sabia se havia lenha ou não? A verdade é que aqui Abraão ele não dá o famoso migué. Ele podia dizer assim: ó Senhor, eu vim aqui, eu ia sacrificar meu filho, mas não tem lenha, infelizmente não vai dar. Não, Abraão ele está pronto para levar tudo o que é necessário para que ele possa possa sacrificar o seu filho em holocausto. E depois de 3 dias de caminhada, Abraão ergue os olhos e vê o lugar. Obviamente a gente não sabe quando que Deus mostrou para ele qual seria o lugar, mas ele entende que aquele era o lugar que deveria sacrificar. E essa deve ter sido a caminhada mais difícil que um pai fez com seu filho. Imagina durante 3 dias, os 3 caminhando, o filho não sabendo de nada e o pai sabendo que são os últimos 3 dias que ele teria com seu filho. Calvino diz o seguinte: Deus não exige que ele mate o seu filho imediatamente, mas o obriga a remoer essa execução em sua mente durante 3 dias inteiros. Será que eles ficaram em silêncio durante todo esse caminho? Será que eles foram conversando? Será que Isaac foi perguntando como é que era o sacrifício? A ação de Abraão não seria precipitada. Ele teve bastante tempo para refletir e uma reflexão sóbria se ele faria aquilo mesmo. Então Abraão vê o lugar, ele deixa os seus servos e o jumento e sobe sozinho com Isaac. Ou seja, lembra lá do início, que Deus tinha falado que ele deveria ir sozinho fazer isso. Só que aí vem outra estranheza do texto. Ele diz para os servos: voltaremos para junto de vós. Como assim voltaremos? Abraão ele ia queimar o filho dele até virar cinza. Como é que o filho dele ia voltar? Será que ele estava dissimulando? Será que ele estava mentindo para os servos para eles não saberem o que ele ia fazer? Não é isso. Aqui a gente vê a fé do patriarca em ação. A gente vê, Abraão sabia que Isaac era o filho da promessa, e Deus é fiel em cumprir a sua palavra. Isaac não deveria morrer antes de deixar descendente para que a promessa de Deus se cumprisse. Ou seja, Isaac morto tornaria Deus mentiroso.
E quando a gente pula lá para o Novo Testamento, em Hebreus capítulo 11, versículo 19, a gente tem a resposta para isso. Diz o seguinte: porque considerou que Deus era poderoso até para ressuscitá-lo dentre os mortos. De alguma forma que a gente não sabe, Abraão cria que Isaac seria ressuscitado após o holocausto. Olha o tamanho da fé desse homem. E talvez Abraão fosse mais racional do que nós. Ele parou para pensar: Isaac é o filho da promessa, Deus não mente. Se Isaac morrer, Deus é mentiroso. Então Isaac não vai morrer de forma definitiva. Vamos para o holocausto, versos 6 a 10. Tomou Abraão a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaac, seu filho. Ele, porém, levava nas mãos o fogo e o cutelo. Assim caminhavam ambos juntos, quando Isaac disse a Abraão, seu pai: meu pai, respondeu Abraão, eis-me aqui, meu filho. Perguntou-lhe Isaac: eis o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Respondeu Abraão: Deus proverá para si, meu filho, o cordeiro para o holocausto. E seguiam ambos juntos. Chegaram ao lugar que Deus lhe havia designado. Ali edificou Abraão um altar, dispôs a lenha, amarrou Isaque, seu filho, e o deitou no altar, em cima da lenha, e estendendo a mão, tomou o cutelo para imolar o filho. Então, Isaque leva a lenha nas costas e Abraão leva na mão o fogo e o cutelo. Isso aqui antecipa um pouco como vai ser no momento do sacrifício. Isaque com a lenha nas costas e Abraão com o cutelo na mão. Mas Isaque percebe que tem alguma coisa faltando. Não, está aqui o fogo, está aqui o cutelo, está aqui a lenha e o sacrifício. E ele pergunta para o pai: onde está o animal para ser sacrificado? E aqui várias vezes durante esse texto, e às vezes parece até enjoativo para a gente, ele repete: meu pai, meu filho, pai, filho, pai. O autor aqui, ele quer colocar na nossa cabeça o tempo inteiro o que está acontecendo ali, que é a relação de um pai matando um filho, de um pai sacrificando o seu filho. E todos os fatos tornam uma pergunta ingênua. Se a gente estivesse do lado de Isaac, a gente ia falar: sabe o que vai acontecer, né? Se o sacrifício não está aqui? E Abraão responde: Deus vai prover para si o cordeiro. Ou seja, Abraão, ele busca refúgio na providência divina. Ele não está mentindo ali, mas ele está procurando em Deus a resposta para o seu filho. Aliás, Deus proverá é o moto de vida de Abraão. Todas as vezes que ele precisou de alguma coisa, Deus precisou prover para ele. Pelas suas próprias forças, ele não conseguiu isso. Então ele joga a resposta para Deus. Ele não engana o filho, mas ao mesmo tempo é um misto de esperança, de profecia e de oração. Ele espera que Deus vá prover o sacrifício. Ao mesmo tempo é uma profecia, porque Deus faz isso de certa forma, ele age como um profeta de Deus, e é uma oração, um pedido a Deus para que ele proveja o sacrifício. Então eles chegam ao lugar que Deus lhe havia designado. Indica que Abraão está fazendo tudo de uma forma obediente e completa. De repente, mais uma vez a cena fica em câmera lenta. Os detalhes técnicos do holocausto aqui são colocados, são expostos. Ele edifica um altar com as pedras, ele espalha a lenha, ele amarra Isaque, ele deita Isaque no altar em cima da lenha e ele estende a mão. A pergunta é: por que Isaque não reagiu? Um adolescente que subiu a montanha carregando a lenha nas costas não podia resistir a um pai idoso, que já estava bem adiantado de idade? Ao que tudo indica, aqui também Isaque obedeceu seu pai e voluntariamente se rendeu ao sacrifício. Se Abraão aqui demonstra uma fé que obedece, Isaque demonstra uma fé que coopera. E eu não sei vocês, mas essa cena sempre para mim me pareceu estranha. Eu sempre imaginei Isaque deitado sobre o altar, inclusive a gente tem várias imagens assim, né? E Abraão com a faca aqui, pronto para cravar no peito de Isaque. Mas vocês imaginam quão grotesca seria a cena de ele pegar a faca e cravar no peito de Isaque? Vocês devem saber que com uma facada no peito a pessoa não morre na hora. A pessoa ia ficar agonizando. E aí talvez, será que ele ia fazer? Ele ia começar a dar facadas até o filho morrer de vez? Ou ele ia passar a faca e raspar? Porque não era assim que se fazia o sacrifício. Na minha cabeça eu tinha uma imagem errada. No holocausto, como era feito pelos levitas, o animal era cortado a sua garganta, e aí obviamente o animal morria na hora e era derramado o seu sangue para depois ele ser queimado. E provavelmente era isso mesmo que Abraão iria fazer em Isaque. Ele ia cortar a sua garganta e depois queimar.
Mas Deus intervém, versos 11 a 14. Mas do céu lhe bradou o anjo do Senhor: Abraão, Abraão. Ele respondeu: Eis-me aqui. Então lhe disse: Não estendas a mão sobre o rapaz, e nada lhe faças, pois agora sei que temes a Deus, porquanto não me negaste o filho, o teu único filho. Tendo Abraão erguido os olhos, viu atrás de si um carneiro preso pelos chifres entre os arbustos. Tomou Abraão o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar de seu filho. E pôs Abraão por nome aquele lugar: O Senhor proverá. Daí dizer-se até o dia de hoje: No monte do Senhor se proverá. No último segundo, no momento de Abraão puxar a faca, o anjo do Senhor fala: Abraão, Abraão. É como se ele dissesse: para. E chama Abraão 2 vezes. Isaac ali foi salvo pelo gongo, na última hora. Esse anjo do Senhor aqui, teólogos interpretam ele de 2 maneiras. Que ele pode ser um mensageiro divino, um anjo como a gente conhece no sentido normal, assim, no mais natural, que representa o próprio Deus. Mas o que a maioria dos teólogos seguem, e é a minha posição também, é que aqui há um aparecimento da segunda pessoa da Trindade. É o próprio Filho, aqui através, e outros textos ajudam a gente a tentar entender esse anjo do Senhor como sendo, não exatamente Jesus Cristo, como o homem que nasceu, mas sim uma epifania, não, perdi o termo, mas quando Deus aparece, e aqui seria a segunda pessoa da Trindade aparecendo. Então, todas as vezes que aparece anjo do Senhor, principalmente anjo do Senhor com A maiúsculo ali, estaria se referindo à própria segunda pessoa da Trindade. E aqui no texto a gente consegue perceber isso, em hebraico fica mais claro, mas em português a gente também consegue perceber que até aqui o nome de Deus usado era o Elohim, que na nossa tradução é como Deus. Existem em Gênesis 2 nomes principais para Deus que se usa: o Elohim e o Yahvé. Elohim se refere ao Deus Criador, aquele Deus que fez todas as coisas. O Deus que aparece em Gênesis 1 é o Deus Elohim, o Deus Criador, e que aponta para esse aspecto de Deus, o aspecto da criação. E o Yahvé é aquele que se revela a Moisés lá na sarça ardente. Ele diz: eu sou o que sou, eu sou o que serei. O eu sou é esse Yahvé. Então, normalmente se usa Elohim para apontar para o Deus Criador e Yahvé para o Deus da aliança com Israel. E aqui no texto, a partir desse ponto, Deus deixa de ser chamado de Elohim, ou seja, apontando para o Deus Criador, e ele começa a ser chamado de Yahvé, o que na nossa tradução está como Senhor, Senhor com as letras maiúsculas. Ou seja, a partir daqui se introduz um aspecto de pacto de Deus, do pacto com o seu povo e com Abraão. Ele diz: agora sei que temes a Deus, porque não negaste o filho. Deus, na verdade, ele não queria o sacrifício de Isaac. Isso ficou claro lá no versículo 1, como a gente viu. Mas o que ele queria era um amor indisputável de Abraão. E ele é inegavelmente obediente, ele vai até o final. Será que Deus não sabia qual era o tamanho da fé de Abraão? Será que Deus precisou que Abraão passasse pelo teste para saber? Obviamente que não. Deus é onisciente, e a gente consegue comprovar isso com vários textos bíblicos. A questão é que a fé interna de Abraão, que ele tinha, se torna realidade quando Deus traz ela para o espaço-tempo. Ou seja, a fé de Abraão ficaria dentro do seu coração, de uma forma escondida, digamos assim, que só Deus saberia. No momento que Abraão extravasa isso com essa obediência impressionante que ele tem aqui, a gente consegue ver através das suas obras a fé que havia no seu coração. Ou seja, nesse momento a fé de Abraão se torna visível. E dessa vez, Abraão, ao olhar para cima, ele não vê mais a fatídica montanha, mas ele vê um carneiro com o chifre preso nos arbustos. Ele entende aí agora sim mais profundamente o significado de Deus proverá. Foi Deus quem mandou aquele carneiro. E naquele momento Deus usa o famoso nome, Abraão usa o famoso nome de Deus, Jeová Jiré, ou seja, Yahvé proverá, Deus proverá no seu santo monte. Abraão oferece então esse carneiro em sacrifício, e é legal que o texto nos fala que ele ofereceu o holocausto em lugar de seu filho. É a primeira vez na Bíblia que aparece explicitamente um caráter expiatório e substitutivo do sacrifício, de um sacrifício de animal por um ser humano.
Para os israelitas isso era didático. Por quê? Porque o carneiro morreu, porque o carneiro morreu e Isaac pode viver. E porque Isaac pode viver, o povo de Israel pode se tornar uma nação. Então, o carneiro morreu para que Isaac, isto é, Israel, pudesse viver. Eles lembrariam do cordeiro pascal, toda vez que eles comemoravam a Páscoa, que morreu no lugar dos primogênitos. Ou seja, aqui serve para exaltar essa ideia de substituição, de que o carneiro morreu no lugar de Isaac, que deveria morrer ali. Então, Deus reafirma as bênçãos, versos 15 a 18. Então do céu bradou pela segunda vez o anjo do Senhor a Abraão e disse: jurei por mim mesmo, diz o Senhor, porquanto fizeste isso e não me negaste o teu único filho, que deveras te abençoarei e certamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. A tua descendência possuirá a cidade dos seus inimigos, nela serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Deus não tinha ninguém maior que ele para jurar, por isso que ele jurou por si mesmo. Em textos passados, ele já tinha passado pelos animais através do fogo, e é um momento que ele faz Abraão dormir, e ele passa pelos animais no sentido de que ele estava se colocando no juramento daquela bênção, e agora, mais uma vez, ele reafirma essa aliança de juramento. E Deus emoldura a bênção de Abraão aqui, emoldura, né? Ele começa e termina com duas expressões. Porquanto não me negaste o teu único filho, ele promete, e termina, porque obedeceste a minha voz. Ou seja, até então, se vocês podem conferir depois, todas as promessas dadas a Abraão eram incondicionais. Não dependeria se Abraão obedeceria ou não. Deus disse: eu vou te abençoar e ponto final. Deus não estava pensando: eu vou te abençoar porque se tu me obedecer ou alguma coisa assim. Não, Deus simplesmente promete a Abraão. Aqui é a primeira vez que Abraão é introduzido, como a obediência dele é introduzida como uma das condições, e na verdade não é nenhuma condição, né? É uma consequência, porque Abraão obedeceu, Deus abençoa ele. Victor Hamilton diz que o adiamento do anúncio desta relação de causa e efeito subordina claramente o cumprimento à promessa, as obras à fé e o mérito à graça. Ou seja, o cumprimento do mandamento de Deus tem a ver com a fé de Abraão na promessa dele. A obra de Abraão de obedecer a Deus tem a ver com a fé que ele tinha na promessa de Deus, e o mérito que ele tem de receber essa bênção vem por causa da graça que Deus tinha dado sobre ele. Então a promessa aqui é basicamente a mesma que ele já tinha feito anteriormente, ou seja, uma descendência, um nome e uma terra. Inclusive aqui expandindo para que ele vença os seus inimigos, ele enumera que serão como a areia da praia. Enfim, há uma expansão da promessa que Deus já tinha dado a Abraão em outros textos anteriores. Mas o detalhe aqui é que todas as promessas anteriores eram para Abraão, e isso consequentemente respingaria na sua descendência. Mas aqui é a primeira vez que a promessa deixa de ser para Abraão, e a promessa é feita à descendência dele. Então veja, o próprio povo de Israel era abençoado por causa da misericórdia de Deus em primeiro lugar, e por causa da graça de Deus, mas também por causa da obediência do seu patriarca. Ou seja, mais uma humilhação num bom sentido para o povo de Israel, porque todas as bênçãos que eles teriam seriam por causa da graça de Deus e por causa da obediência do seu ancestral. E esses versículos, eles são vitais para a narrativa. Se a gente parar lá no versículo 14, em que simplesmente o sacrifício não acontece, as coisas, todo o que aconteceu antes no capítulo perde sentido. Sem esses versículos, o sofrimento do patriarca seria completamente sem propósito. Seria Deus apenas brincando de marionete com o seu servo. Deus, ele não joga fora o sofrimento do seu servo, mas ele transforma em bênçãos tanto terrenas quanto espirituais. Obviamente, isso foi foi uma tribulação para Abraão, foi um sofrimento para ele. Concluindo, meus irmãos, sem fé, os atos de Abraão são loucura. Sem fé, o que ele faz é um atentado criminoso. Abraão seria um monstro cruel. E talvez o meu colega tivesse razão. Sem fé, a gente olha para Abraão e ele parece um louco mesmo. Mas no momento que a gente coloca o elemento da fé na nossa visão da narrativa, a gente entende que Abraão estava sendo apenas um crente. Mas se o que te impressionou nessa história
foi Abraão e a obediência dele até o final, tu entendeu o texto errado. O protagonista dessa história não é Abraão, o protagonista dessa história é Deus. É Deus que testa Abraão, é o Senhor que impede Abraão de oferecer Isaque, é o Senhor que provê o carneiro, é o Senhor que promete abençoar, e o lugar se chama Deus proverá, não Abraão obedeceu. Ou seja, o personagem principal dessa história é o próprio Deus. Abraão apenas andou nas pisaduras de Cristo, crendo nas promessas divinas. Como diz João 8,56, Abraão, vosso pai, alegrou-se por ver o meu dia e regozijou-se. Algumas aplicações com relação a este texto. Primeiro, que Deus nos dá provações e espera que respondamos com fé. Deus testa os seus santos e os seus filhos através das dificuldades para provar a qualidade da nossa fé. Não para que a gente peque, mas para que possa nos forjar, nos fortalecer. Tiago usa o exemplo da fé de Abraão como padrão. Tiago capítulo 2, versos 21 a 23 diz o seguinte: não foi por obras que Abraão vosso pai, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a Escritura, o qual diz: ora, Abraão creu em Deus e isto lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Abraão aqui, no momento que ele oferece, aquilo que aconteceu lá no capítulo 12, que diz que Abraão creu e isto lhe foi imputado por justiça, é trazido para o espaço-tempo através das atitudes de Abraão. Tiago, ele está falando no sentido ético, em vez do sentido forense aqui. Ele foi justo no seu agir. E as obras, então, diante das provações, demonstram a nossa fé verdadeira. Por isso que não adianta dizermos que temos fé e não oferecer o nosso filho em sacrifício. Fazendo uma comparação com o que Abraão fez aqui. Segunda aplicação: o amor a Deus deve ser superior a todos os outros amores. Deus, ele é absoluto. Logo, nós temos que ter um amor e um dever absoluto com Ele. Diante dele, todas as coisas se tornam relativas. A nossa família, o nosso cônjuge, nós mesmos, a nossa igreja, tudo se torna relativo diante de Deus. Ou seja, Ele exige entrega completa. Abra sua Bíblia lá em Lucas, capítulo 14. Capítulo 14, a partir do versículo 26. Aqui Deus nos mostra como Ele quer que essa entrega seja completa e absoluta. Lucas 14, 26 a 33. Se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Parece aqui que Abraão leu esse texto. Aqui não está dizendo que a gente tem que odiar os nossos familiares ou a nós mesmos, mas é que existe uma hierarquia de amor que a gente precisa ter. E aqui Abraão, ele leu isso. Ele aborreceu seu filho nesse sentido e ele amou a Deus, e por isso ele pode se tornar seu discípulo. Então, quanto custa seguir a Cristo? Custa tudo. Não é um dízimo, não é um dia na semana, não é 15 minutos de leitura bíblica, custa tudo. Deus quer que você sente com a calculadora e faça as contas, e seja racional. Senta, será que é isso mesmo que eu quero para a minha vida? Deus solicitou tudo de Abraão. Deus solicitou o filho, a descendência e as promessas, e Abraão não titubeou em obedecer. Se Deus pedisse os nossos filhos hoje, será que entregaríamos? E a resposta é não. Se a resposta é não, nós temos que pensar quem realmente é o nosso Deus. Deus exige entrega total, mas ao mesmo tempo Ele é absolutamente bom.
Quando tudo parecia indicar o contrário, muitas vezes olhamos para Deus como se Ele fosse tirano e mau, e Abraão poderia muito bem ter essa visão. Ele me deu meu filho, agora vai tirar? Mas Abraão não pensou assim. O que ele está fazendo é tirar o nosso foco do que é temporal e do que é terreno e colocando o nosso foco naquilo que é eterno. Romanos 8:28 diz: não é para que todas as coisas cooperem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Outra aplicação: Deus proverá. Essa é uma frase muito usada de forma errada nos dias de hoje. Quando a gente pensa em Deus proverá, a gente diz assim: eu vou trocar de emprego, eu não sei se vai dar certo, mas Deus proverá. Eu não sei se eu vou ter dinheiro para dar espaço, Deus proverá. Esse texto não é sobre isso. Sim, Deus provê o nosso sustento, Ele disse que nos sustentaria com alimento e com roupas. Mas isso não é o importante, não é o foco nesse texto. Toda essa cena, ela é uma tipologia de Cristo Jesus. A gente não precisa destacar aqui qual personagem é uma tipificação de Cristo, mas é a cena como um todo. O pai e o filho aqui agem juntos em cooperação, assim como foi na cruz. O filho era amado pelo pai, assim como Cristo era amado pelo seu pai. O pai não negou o seu único filho, assim como Abraão não negou o seu único filho. Deus proveu um substituto para que não houvesse uma morte humana. Deus deu Cristo Jesus para que nós não morrêssemos. E o filho foi levantado da morte, assim como Jesus foi ressuscitado. Na plenitude dos tempos, o Filho do Homem veio para morrer em substituição a pecadores condenados à morte. E a ideia da substituição aqui é essa importância. Marcos 10:45 diz que Ele veio dar a sua vida por resgate de muitos. 1 João 4:9-10 diz que nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo para que vivamos por meio dele. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou e enviou o seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E Romanos 8,32 diz que aquele que não poupou o seu próprio Filho, antes por todos nós o entregou. Essa é a verdade do Deus proverá. Deus provê para que possamos viver. Vamos orar?